dia, mulheres, clarear, que saudade que eu estava de vocês. Queria agradecer a Tânia, nossa terapeuta maravilhosa, que conduziu com muita maestria o nosso grupo Clarear semana passada, falando sobre as fases da lua, trazendo vocês para refletir. Semana passada eu comecei o florescer, né, com as minhas 25 flores lindas, maravilhosas, que agora elas já estão começando a desabrochar. E eu volto aqui com vocês, né, Mulheres Clarear, para a gente trabalhar um pouquinho sobre os 4 elementos. Vocês já pararam para pensar que nós somos influenciadas pelos 4 elementos, que a nossa energia vibra no fogo, na terra, no ar e na água? Acho que vocês nunca pararam para pensar nisso, né? Nós podemos ter os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vontades, tudo desequilibrado devido aos 4 elementos estar desequilibrado na nossa vida. Paty, mas como assim? Sim. Os 4 elementos, eles nos equilibram diariamente. E vocês sabem, hoje, o nosso primeiro dia, nós vamos falar sobre como surgiu os 4 elementos. E eu vou ler para vocês o começo de tudo, né? Eu tô aqui, ó, com a Torá. Quem não conhece a Torá é o livro dos judeus, onde originou a nossa Bíblia, né? Então, diz assim em Gênesis, ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra era vã e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: seja luz, e foi luz. E viu Deus a luz que era boa, e separou Deus entre a luz e a escuridão. E Deus chamou a luz dia, e a escuridão chamou noite. Foi tarde e foi manhã de um dia. E Deus disse: haja expansão no meio das águas, e que separe água e água. Vocês conseguem entender que aí, ó, surgiu o ar? E Deus fez a expansão e separou as águas debaixo da expansão e entre as águas de cima da expansão. E foi assim. E Deus chamou a expansão céus. E foi manhã do segundo dia. E Deus disse: junte-se águas debaixo dos céus em um lugar. E veja o elemento seco. Qual é o elemento seco? E foi assim. Deus chamou o elemento seco de terra. E a reunião das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E Deus disse: produza a terra ervagem, erva que dá semente, erva de fruto que dá fruto e sua espécie, cuja esteja nele sobre a terra. E foi assim que Deus produziu a terra ervagem, a erva que dá semente de sua espécie, a árvore que dá fruto, cuja semente está nele, segundo a sua espécie. E Deus viu que é bom. E foi tarde e foi manhã do terceiro dia. Então, gente, tudo foi criado aqui, ó, pelo nosso Criador, pelo nosso Deus maior. Ele criou os 4 elementos. Ele criou a água, ele criou a terra, ele criou o ar e ele criou o fogo. Porque no princípio era tudo fogo. Ele foi criando, ele foi colocando a luz aqui, ele foi colocando a água aqui, ele foi separando uma coisa da outra. E tudo isso é a energia que vibra diariamente em nosso mundo, nosso planeta, né? Nosso planeta Terra aqui, por exemplo, que a gente tá falando. E vocês, mulheres, nunca pararam para pensar nisso? Que vocês estão recebendo essa energia diária? Olha para casa de vocês. Vocês vivem sem o fogo? Vocês vivem sem o ar? Vocês sabiam que o nosso corpo é composto por 70% de água? Vocês vivem sem o solo, sem a terra, sem a fertilidade, sem o alimento, sem o fruto? E como vocês estão equilibradas nesse momento? Então, nesta semana, vamos trabalhar os 4 elementos. Hoje, segunda-feira, vamos falar um pouquinho o que vocês sentem, o que esses 4 elementos influenciam a sua vida. Eu ainda não quero, porque eu sei que tem algumas de vocês que já sabem que nós temos a influência de cada um dos elementos no nosso dia de nascimento, né? Isso aí dentro da árvore da vida, mas não é isso hoje, tá, gente? Porque se vocês trouxerem isso, vocês vão estar atropelando o nosso processo.
Eu quero que vocês, diante do que eu li aqui, ó, da criação maravilhosa de Deus, como vocês sentem? Como eu sinto os 4 elementos na minha vida hoje? Vamos compartilhar aqui no grupo? Vamos falar um pouquinho sobre os 4 elementos, o que vocês sentem, qual é a necessidade desses 4 elementos, como vocês sentem esses 4 elementos dentro da casa de vocês, dentro da energia de vocês, como que vibra os 4 elementos dentro de vocês. Vou dar só um pequeno exemplo, porque às vezes vocês não sabem de onde partir. Por exemplo, as nossas emoções, o chorar, o sentir, a intuição. A emoção é elemento água, né? Elemento mãe. Mas eu quero falar um pouquinho de cada um deles nesses próximos 4 dias. Só que hoje eu quero que vocês falem para mim o que representa na vida de vocês os 4 elementos que o nosso Criador trouxe para vocês. Um ótimo dia, Mulheres Clarear.